Olá, boa noite. Vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, bem polêmico. Começou o imposto de renda. É um período assim que muitas pessoas têm dúvidas, têm dificuldade. Eu tô aqui hoje à disposição para ajudar vocês. Quem tiver dúvida, vão mandando. É importante, mesmo que você tenha um profissional, né, qualificado, que você entenda, né, as situações que acontecem dentro do imposto de renda, dentro de estar legal com o leão, com a Receita Federal, é muito importante. Eu tenho casos que realmente tenho vivenciado no dia a dia de pessoas que deixaram de declarar por algum motivo, por achar que não era obrigado e teve CPF suspenso e não pôde abrir conta, fazer financiamentos, enfim, são diversas situações que acontecem aí durante o dia a dia, no nosso cotidiano, que muitas vezes para as pessoas que estão fora não acontece, acha que é inviável, mas acontece sim, é bastante. Então, assim, a Receita Federal, gente, vem com muita mudança, tá? Eles estão cada vez mais cercando, né? Agora com o Pix também. Então, assim, se preparem, tá? As informações estão cada vez mais cruzadas e não tem jeito, não vai ter como fugirmos de estarmos legal perante a Receita Federal, tá? Então, hoje eu tô aqui disponível para vocês. Quem quiser fazer perguntas, podem começar a mandar suas perguntas aí no chat, aí aonde está escrito adicione um comentário, você faz a sua pergunta, eu vou te respondendo. E é isso, eu vou falar um pouco sobre obrigatoriedade, quem precisa, quem não precisa, o que acontece quando a gente cai numa malha fina, as possibilidades de se cair numa malha fina, o que pode acontecer sim. Então, é isso, gente. Hoje eu tô aqui, podem começar. Vamos lá, primeira pergunta. Vou responder a pergunta do Diego. Vamos lá. O Pix tem que ser declarado? Sim, sim. Gente, como eu falei para vocês há pouco, né? Essas informações são cruzadas. Então, assim, as instituições financeiras enviam declarações, tá? No caso das instituições financeiras, os bancos, que se chama e-financeira, que é uma obrigação que eles informam toda a nossa movimentação interna perante o banco. Então, quem acha faz um Pix que a Receita não pega, acabou, tá? Inclusive, já tem uma grande expectativa desse ano, tá bom? Muitas pessoas vão cair na malha fina por conta do Pix. Então, atente-se. Cuidado, Pix de irmão para irmão, marido para esposa, vamos tomar cuidado, porque sim, a Receita Federal tá de olho nos Pix. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, o paciente não quer recibo, o que eu faço? Faz o recibo do mesmo jeito, ele querendo ou não, tá? É muito importante no caso dos profissionais autônomos, áreas da saúde, advogados, fisioterapeutas, psicólogos, passam por essa situação, tá? Então, independente do paciente solicitar ou não, faça o recibo, emita o recibo, declare que você vai estar correto perante a Receita Federal, tá? Tem situações também em que o paciente não pede naquele momento e quando chega essa época do imposto de renda, ele vai lá, ai, por favor, emite um recibo retroativo. E aí complica na sua tributação, na tributação do profissional, tá bom? Então, gente, assim, podem fazer mais perguntas, vão perguntando, a gente vai conversando. As pessoas que fazem investimento em ações, né? Elas diretamente já têm que fazer a declaração, não tem
é assim, investiu em ação, você vai ter que declarar. Não tem choro nem vela, tá bom? Pessoas que sofrem retenção na fonte. Eu tive um caso, vou contar um case aqui para vocês. Eu tive um caso há umas 3 semanas atrás de um cliente, irmão de um cliente meu, que o que aconteceu? Ele foi no banco, né, fazer uma abertura de uma conta e o CPF dele estava suspenso e ele nem sabia por quê. E aí a gerente informou que ele estava com o CPF suspenso por conta de falta de declaração do imposto de renda. Ele estava, gente, há 5 anos sem declarar. 5 anos. E ele era obrigado porque ele tinha retenção na fonte. E o RH da empresa não informou para ele e ele não sabia que ele estava obrigado a declarar. E aí ele me procurou, fizemos toda a regularização, enfim, ficou tudo correto. Então, é isso. Mesmo os dividendos não sendo tributáveis, sim, mesmo não sendo tributáveis, se você fizer investimento em ações, se torna obrigatório a declaração do imposto de renda, tá bom? É uma condição que a Receita Federal coloca na legislação, porque ela não é boba, né, gente? Ela quer ficar de olho, porque elas sabem que o pessoal, ultimamente, tá todo felizinho lá, fazendo bastante investimento, graças a Deus. Então, eles estão, sim, cada vez mais de olho nesses investimentos, sim. Então, precisa, sim. A partir de que valor é preciso declarar o imposto? Vamos lá. A partir de que valor é preciso? A partir do momento que você tem rendimento tributáveis acima de R$ 28.559,70, você já se torna obrigatório. Além de outras coisas, né? Rendimento isentos e não tributáveis acima de 40 mil. Se você adquiriu algum bem imóvel acima de 300 mil. Existem várias situações dentro do cenário, do contexto que você precisa declarar, tá? Mas o valor é acima de 28.559, tá bom? É melhor para eles na circulação menor de dinheiro, com certeza, com certeza. É isso aí que o Diego falou. A Receita Federal, ela não tem jeito, eu sempre falo, tá, para os meus clientes, eles querem arrecadar, né? O papel deles é arrecadar, então eles estão aí para isso, né? Então vamos ficar atento. Olá, boa noite. Trabalho CLT e tenho bastante imposto retido. Como faço para receber mais restituição? Gente, não existe fórmula mágica, tá? O que acontece? Dentro da declaração de imposto de renda, existem as despesas que são dedutíveis. Então, assim, se você teve despesa médica, se você tem dependentes, tudo isso são valores que a gente vai deduzindo dentro do sistema, né, do programa do imposto de renda, e lá, com base nos seus rendimentos tributáveis, é feita a alíquota efetiva para tributação desse imposto de renda. Então, se durante todo o ano você pagou um valor e quando nós vamos fazer a declaração de ajuste anual, né, dentro do programa, foi detectado que foi, além de toda a sua dedutibilidade com médicos, instrução, dentistas, dependentes, que você pagou maior do que você deveria ter pago, é onde ocorre a restituição. Vamos lá. Como eu aplico a valorização dos meus bens? O que acontece? Lá na ficha de bens, tá? Normalmente, assim, de uma forma direta, o que acontece? Nós declaramos o bem sobre o valor real, tá? Para você valorizar ele dentro da declaração, é de forma normal. Por exemplo, você comprou um bem que valia 250 mil, tá? No ano, você fez algumas benfeitorias e no ano seguinte ele está avaliado, por exemplo, como 280 mil, tá? Na ficha de bens, essa valorização vai de forma natural, porque são valores de mercado, tá bom? Meu carro valorizou. Sim, seu carro valorizou. Então, dentro da sua declaração, você deve informar isso, tá? Para o seu contador, né? Para a pessoa que está fazendo o seu imposto de renda, que o seu bem foi valorizado e que esse valor mudou, tá?
No caso de veículos, acontece muito de não ter essa valorização, pelo contrário, existe uma desvalorização, né, do bem. Então, a gente tem que sempre ficar atento porque o mercado financeiro mudou, né, do ano passado para cá. Então, a gente tem que tomar cuidado e ficar atento em relação a essa autovalorização aí dos bens. Qual o problema de passar o dinheiro para o familiar no Pix? O problema, o que acontece? Flávia Cristina, o que acontece? Acontece que o Pix, quando você recebe, ele é considerado um rendimento tributável, né? Então, assim, a Receita entende que é um valor que você recebeu por algum serviço ou alguma forma de rendimento. Então, isso é considerado tributado, tá? Então, como eu já tinha falado anteriormente, a Receita Federal hoje sim tem o controle de todos os PIX, porque quando começou o PIX, muito se foi falado, entendeu? Que com certeza em algum momento a Receita vinha com alguma novidade em relação ao Pix. Então, gente, não tem como. O Pix é uma situação que vem assim, tendo muito questionamento. Eu tenho muitos clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Inclusive, tem casos de pessoas que usam conta de outras pessoas e que vão ter problema sim. Compra de moeda estrangeira, exemplo, dólar, precisa ser declarada? Sim, principalmente se você mantém essa moeda, tá, em seu poder, tá? Dinheiro em poder precisa ser declarado também, inclusive dólar, tá bom? E é isso, gente. Podem fazer suas perguntas, a gente tá aqui para ajudar. Todo mundo tem muito questionamento em relação, porque realmente a Receita Federal, ela todo ano ela muda, todo ano ela manda uma coisa nova, todo ano ela quer mais e mais e mais da gente, dos contadores, dos contribuintes. Não tem jeito, não tem como a gente fugir de tudo isso que está acontecendo com todas essas mudanças referentes às tributações. Existe aí um projeto, né, de reforma com base no cálculo dessa tributação, desses rendimentos, mas assim, como no Brasil tudo é projeto, tá bom? Advogado, como fazer para não cair na malha fina? Vamos lá. Primeiro passo, tá? Para todo profissional autônomo que não possui um CNPJ, eu sempre aconselho o Carnê-Leão. O Carnê-Leão é uma declaração que nós fazemos mensalmente para os profissionais autônomos que prestam serviço para as pessoas físicas, tá? Dentro desse Carnê-Leão é feito o cálculo, né, emitido a guia e você faz esse recolhimento mensalmente. Na sua declaração do próximo ano, nós fazemos o ajuste e muitas vezes você pode até restituir aquele valor que você pagou. Como os políticos fazem para fugir da malha fina? Olha, não sou política, não trabalho para política, isso é uma boa pergunta, né? Realmente a gente não, eu não tenho, na verdade, assim, eu não consigo nem imaginar como eles fazem, né? E não pretendo trabalhar para eles, pelo menos por enquanto. Mas se bem que eu tenho alguns colegas que trabalham e ganham bom dinheiro com eles, tá? Só para completar. Despesa com vacina, eu posso usar para bater? Pode, desde que você tenha nota fiscal, tá? Dessa clínica, né? Do local que emitiu essa nota e que deu essa vacina, tá? Desde que seja ou do titular ou de um dos seus dependentes, pode sim. Inclusive, durante a pandemia, eu tive diversos clientes que tinham nota fiscal de clínica, tanto de vacina de Covid, quanto exame, está englobado dentro da área da saúde, da área médica, se for clínica, sim, tá bom? Quando recebo parcelado na máquina de cartão, declaro à vista ou parcelado? Vamos lá, à vista, o fato gerador, tá? Da emissão do documento é a prestação de serviço. Então, você prestou o serviço hoje, independente de você receber do cartão parcelado ou não, o serviço foi executado. Então, o fato gerador seria o momento em que você prestou o serviço. Então, você tem que fazer ou à vista, ou do momento. A nota fiscal
total daquele momento do que aconteceu, certo? É isso, gente, é muita dúvida. E se vocês perceberem, as dúvidas acabam não se tornando só em relação ao imposto de renda, né? Essas situações de recibo, de carnê-leão, que envolve sim também o imposto de renda, também são dúvidas normalmente. Sou engenheira, mas estou sem trabalhar desde agosto por motivos de saúde. Mas pago o convênio médico que é feito pelo meu CNPJ, apesar que meu marido que paga no momento. Declaro isento por não ter tido renda? Sim, na verdade, assim, como o seu convênio ele é pago pelo CNPJ, a pessoa física, nesse caso, ela não tem pagamento de convênio médico, né? Se você está, só que você está desde agosto e antes de agosto você estava com rendimento, então você precisa declarar esse período anterior a agosto, quais foram os seus rendimentos. Se você atua como pessoa física ou jurídica, desde que você é sócia, eu não sei se você é sócia do CNPJ, eu acredito que sim, pelo comentário, você precisa declarar sim esse período anterior a agosto, tá? Porém, o convênio médico, nesse caso, ele é pago pelo CNPJ, ele não entra na sua declaração de imposto de renda pessoa física, tá bom? Essa foi uma pergunta da Lucineide. Obrigada, Lucineide. Se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí que eu tô aqui para ajudar vocês. Eu acho que, eu não sei se ficou claro para você a minha resposta, mas eu acredito que sim. Se não ficou, você me acena aí que a gente continue e dá uma repaginada aí na resposta para você, tá bom? É isso aí. Imagina. Obrigada a você por estar aqui, por estar participando. Pode continuar, porque vai que apareça mais alguma pergunta que você tenha dúvida, e aí você já sana essa dúvida também. É isso aí, gente. É muito importante vocês estarem por dentro dessas situações, estarem antenados com as perguntas, estarem antenados com o que vem acontecendo. É um momento para o contador de muita batalha, uma batalha diária, tá? Qualquer valor com educação pode ser abatido? Não. Por exemplo, faculdade, pós-graduação, sim. Cursos de idiomas já não pode, a não ser que na nota fiscal, né, essa escola use algum KNAI em que seja aceito, tá bom? Quais são os tipos de rendimento? Rendimentos, vamos lá. Gostei dessa pergunta. Vamos lá, os tipos de rendimento. Rendimentos tributáveis, tá? São aqueles ocasionados por situação de trabalho formal, via CLT, trabalho informal, via autônomo, rendimentos com aplicações financeiras, tem os tributáveis e os não tributáveis, no caso da poupança, e eu acho que são esses, né? Os tipos de rendimento, isso aí. Os recebimentos de fonte do exterior, tem algum campo específico para declarar? Sim. Se você prestou algum serviço, né, para o exterior e você recebeu um valor, existe um campo específico dentro da declaração, sim, que são rendimentos recebidos do exterior, tá bom? Existe uma aba lá que a gente coloca assim, tem sim, tá bom? Oi, doutora Vanessa! Eu ia te mandar mensagem hoje, mas aí com a correria acabei esquecendo, e aí eu tinha essa live hoje, mas eu tô para falar com você, tá, doutora? Doutora Vanessa, minha cliente já há muito tempo de imposto de renda, e hoje ela já foi minha cliente de carnê-leão, e hoje é minha cliente de CNPJ, né? Nós fizemos aí uma análise tributária. Antes ela pagava uma fortuna de imposto de renda. Quem quiser pode perguntar para ela que é verdade. E hoje, graças ao planejamento que nós fizemos para a empresa dela, ela tá num cenário bem bacana e ela já agora como sócia, né, como dona de um CNPJ, ela consegue aí não ter tributação por conta dos rendimentos como retirada de lucro. Tem um monte de conta com real de saldo. Tem que declarar?
Tem, na verdade, assim, essas várias contas que a gente tem com valor de R$ 1, eu, por exemplo, como profissional, eu sempre coloco, tá? Por quê? Por conta do patrimônio e por conta durante a movimentação que você teve durante o ano, tá? Não é bacana a gente deixar de colocar uma conta ou algum bem pelo valor, tá? Eu tive um cliente, inclusive, que ele... Vanessa, estamos lascados com o Pix. Estão mesmo? Vamos lá. Qual a diferença entre declaração simples e completa? A declaração simples, o que acontece? A alíquota efetiva, ela tem um cálculo diferenciado. Então, quando a gente coloca dentro do programa, a própria Receita Federal informa qual a declaração mais adequada para aquele cenário, tá? Então, toda a base dele é na alíquota efetiva do cálculo. Quero saber disso. Disso o quê, Vanessa? Do Pix? Vanessa Belisário. Ela quer participar, vamos ver. Vanessa, você quer saber sobre o quê? Quero saber disso. Do Pix. Vamos lá. Tem uma pessoa que acho que pediu para entrar aí comigo, mas ela saiu, acho que ela desistiu. Então, doutora Vanessa, eu falei um pouco, fizeram um questionamento sobre o Pix, né? E essa é uma novidade da Receita Federal esse ano. Ela está cruzando os recebimentos via Pix. Porém, doutora Vanessa, a sua situação é um pouco diferente, né? Por conta do seu CNPJ, tá? Nós podemos falar depois sobre a sua situação. Nós estamos falando hoje sobre declaração de imposto de renda pessoa física, tá bom? É isso, gente. Vamos lá, ninguém mais tem pergunta? Tá todo mundo tranquilo em relação ao imposto de renda? Vamos lá, gente. O prazo começou no dia 15 de março, ele vai até o dia 31 de maio, diferente do que aconteceu nos outros anos, tá? Nos outros anos nós começávamos normalmente no dia 1º de março e encerrava no dia 30 de abril. Tenho direito a imposto de renda? Não entendi. Não entendi. Vamos lá, tem mais uma. Alguns amigos acabam declarando por aplicativo. É confiável? Sim, sim, é confiável. Porque dentro do aplicativo oficial, você coloca a sua senha do .gov, que hoje é uma assinatura, né, eletrônica. Dentro dessa plataforma do .gov, ela tem todas as informações, né, das pessoas físicas. E aí é confiável, sim, é bem tranquilo. Eu tenho algumas situações de pessoas que fazem também pelo aplicativo. Porém, é confiável o aplicativo, tá? Mas a informação que você está colocando, aí eu já não consigo te responder, a gente precisaria analisar. É a minha filha, perguntando se ela... Meu marido é autônomo, mas ele usa muito a conta dele para terceiro e faz muito Pix. Como ele precisa... Vamos lá. Como eu falei, para autônomo, o ideal seria o recolhimento via Carnê-Leão, tá? E fazer esse recolhimento mensalmente e fazer o ajuste anual nas declarações de imposto de renda pessoa física. O que acontece se eu não declarar? Como eu falei também já, você pode ter o seu CPF suspenso, tá? Quando você for declarar, você está sujeito à multa, e a multa mínima é de R$ 165. Gente, R$ 165. E você pode ter o CPF suspenso, né? Te deixando fora aí de abertura de contas, financiamentos, empréstimos. Tem o nome sujo, faz diferença declarar? Não, nenhuma. Não tem nada a ver. Pera, como faço para corrigir uma declaração feita errada? Existe a declaração retificadora, tá? Quando a pessoa ela tem imposto a restituir, o que eu sempre falo, né? Eu sempre peço para a pessoa mandar o máximo
de coisas corretas. Por quê? Quando você tem a restituir, tá? Nós enviamos a declaração, você tem a restituir, e você pede a retificação, a sua restituição vai voltar lá para o final da fila, tá? Independente do que foi a correção. Então, endereço, qualquer alguma outra coisa que você esqueceu, é bom você ficar atento em relação a isso. Você vai voltar para o final da fila na restituição, tá bom? Como faço para corrigir uma declaração? Já respondi. Tem o nome sujo também, já respondi. Você vê, gente, tem bastante questionamento, as pessoas têm bastante dúvida em relação a isso, sobre o imposto de renda. Eu sou contadora já há mais de 10 anos, já trabalho com o imposto de renda, faço imposto de renda desde a época da minha graduação, né? Porque nós fazemos lá para o pessoal do bairro, da região. Tenho direito à restituição do imposto de renda? Não sei, eu precisaria analisar. Se você teve imposto retido, a gente precisa colocar dentro do programa e ver se vai dar restituir ou apagar. Como resolver problemas com a malha fina? Vamos lá. Quando acontece a informação da malha fina, primeiro a Receita, ela notifica, tá bom? A notificação não significa que ela vai tomar alguma medida mais drástica em relação à sua declaração. Quando ela notifica, você tem lá um tempo, né? A gente tem um período para corrigir essa declaração, olhar qual foi a pendência, retifica a declaração e informa o que é correto. Ou, muitas vezes, o que a gente pode fazer? Enviar para a Receita Federal a documentação que eles estão pedindo, comprovando, né, em relação... Aí vai depender da malha, precisa entender qual seria o motivo daquela malha fina para a gente poder tratar, tá bom? Mas, graças a Deus, os meus clientes não caem na malha fina. Posso declarar dependente até qual idade? Vamos lá. Filhos, enteados, né? Que são dependentes de você até os 18 anos ou até 21 anos, desde que estejam cursando o curso superior, né? Que inclusive o curso superior é uma despesa dedutível. Você pode colocar sogros, desde que eles moram com você, né? Que você comprove que eles não têm rendimentos, tá bom? Como faço para resolver dívida antiga com a Receita? Vamos lá. Dentro da plataforma da Receita Federal do site, tá? Eles informam qual é o valor e lá eles dão várias opções de parcelamento, de quitação dessas dívidas, tá? Aí seria bacana você procurar um contador ou o seu contador para estar já analisando isso aí e poder resolver, tá bom? Ajuda de governo deve ser declarado os benefícios? Sim, com certeza. Inclusive, o ano passado nós tivemos diversas caixinhas de surpresa relacionadas ao aquele abono, a tudo aquilo que o governo deu durante a pandemia, porque muitas pessoas receberam e não era devido, e na hora da declaração, pá, surpresa, devolva o auxílio emergencial. Tive diversas situações que isso aconteceu. Então, todos os benefícios, sim, devemos declarar, tá bom? Claro, desde que, né, atinja o limite. Então, por exemplo, se você recebe uma pensão, por exemplo, se ela não atingir o limite, tira a obrigatoriedade, tá bom? Mas, de resto, normalmente a gente precisa declarar sim. Dívida de IR passa para dependente herdeiro após falecimento? Sim, passa sim. Normalmente, até inclusive dentro de inventário é feito, né, essa busca e os herdeiros e os dependentes se tornam os titulares dessa dívida, tá bom? Gente, a Receita, ela quer arrecadar, não importa. Você tá vivo ou morto, o negócio deles é arrecadar. Araceli, eu sempre tenho uma profissional cuidando da minha declaração.
consegue citar alguns casos de pessoas que caíram na malha fina por inexperiência? Gente, na verdade, assim, o que que acontece, tá? Existem, as declarações de imposto de renda, ela não é um serviço proveniente somente de contador, de forma oficial, infelizmente, o que deveria, tá? Por quê? Dentro de todo esse cenário, existem situações atípicas, tá? Então, nós temos situações no cotidiano do dia a dia que, com o tempo de experiência, a gente consegue saber qual caminho tomar a direção, tá? E eu tenho, sim, eu tenho um caso, tá, de uma cliente, hoje ela é minha cliente, mas ela veio por mim por conta desse problema, tá? Ela fez um empréstimo para uma sobrinha e a pessoa que fez a declaração dela colocou como doação, tá? Quando ela foi ver, ela tinha uma dívida gigantesca do imposto estadual. Quando você faz uma doação, você tem que fazer um recolhimento de um imposto estadual. E aí ela ficou nessa situação, né, de estar com esse imposto, porém ela tinha feito um empréstimo e não uma doação para a sobrinha, né? Então, assim, foi uma situação errônea que prejudicou, ela teve que pagar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Porque você tem que analisar a situação como um todo. Então, eu sempre questiono, eu faço muita pergunta, eu mando um formulário para os meus clientes, pedindo o máximo de informações possíveis. Durante a declaração, eu estou sempre em contato, eu estou perguntando sobre bens, porque, assim, de uma forma geral, o contribuinte, ele envia, né? Ele envia a documentação e fica tranquilo. Mas a gente tem que entender as particularidades de cada um, tá? Para poder não acontecer esse tipo de situação. O barato que saiu caro, exatamente. E muitas vezes, gente, o que acontece? Ah, meu primo faz, meu sobrinho, ai, meu cunhado, meu fulano, meu beltrano, que não sei o quê, ai, minha vizinha. Então, assim, vamos tomar cuidado, tá? Eu sempre aconselho a fazer com um profissional qualificado, que conheça o que está fazendo. Nós temos diversos recursos, né, para estar fazendo de forma correta. Vamos lá. Então, como fazer para declarar se só receber em dinheiro? Ai, 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 ai. Vamos lá. Gente, se você recebe só em dinheiro, você, de alguma forma, você vai estar adquirindo bens, tá? E eu falo uma coisa para vocês. O maior índice de malha fina é a evolução patrimonial, tá? Então, você só recebe em dinheiro, mas você tem uma vida diante de todo esse dinheiro que você recebe. Então, em algum determinado momento, você compra um carro, você compra uma casa, você compra um bem aqui, um bem ali. E isso vai chamando a atenção, tá? Aí pode acontecer, sim, de você ser notificado, né, para prestar contas relacionadas ao seu patrimônio, tá bom? Eu não sei se ficou claro sobre esse questionamento aí de receber em dinheiro. Se a empresa não me libera o informe de rendimento, posso declarar somando os meus recebimentos mês a mês? Não, não. O que que acontece? Hoje, tá? Com a, com a plataforma do ponto .gov, desculpa, gente, a gente consegue ter essas informações. Na verdade, sempre foi, né? Nós enviamos a DIRF, né, no começo do ano, que é a declaração de informes de rendimentos, tá? Quando a empresa informa, a Receita Federal já sabe tudo que você teve de rendimento durante o ano, tá? Hoje, com o ponto .gov e com o cruzamento dessa informação, ficou mais tranquilo. Então, a empresa tem um prazo para mandar esse informe, né, que é até o dia 28 de fevereiro. Caso ela não tenha enviado, nós temos hoje como ter acesso a essa informação, tá bom? Mas esses recebimentos mês a mês, se você tem trabalho formal, não está correto, não condiz com o que é correto fazermos, certo? Vamos lá. Hoje eu tirei esse tempinho aqui porque é um assunto tão importante
tão importante, e eu vejo assim, tem tantas pessoas que, que levam como, tipo, nunca vai acontecer, a Receita nunca vai me pegar. Então vamos lá, gente, a Receita Federal é uma caixinha de surpresa. Eu falo, a Receita Federal é uma caixinha de surpresa. E ela pode, a qualquer momento, tá aí e pegar qualquer um de vocês. Quando tem aquela cena que vocês vê dos leões, eu acho que foi semana passada, eu até coloquei um videozinho sobre o leão, falando sobre o Pix. É mais ou menos daquela forma mesmo, tá? Que eles pensam. Ai, ai, ai. Vamos lá, pessoal. Tem mais perguntas? Quem tiver mais perguntas pode mandar. Tô aqui. Vou fazer aí uma. Deus me livre. Não é brincadeira, não. O leão não brinca, não. Já tô aqui há quase 40 minutos. O leão bate na porta. Bate. Às vezes ele nem bate, viu, Julie? Às vezes ele nem bate. Ele entra de uma vez e. Gente, já vi muita gente tentando sonegar porque escuta, não, pega nada. E aí a pessoa depois pagou um preço alto, tá? Por tentar enganar a Receita Federal. Detalhe, né? Nós estamos aí com a tecnologia de ponta, mesmo o Brasil tendo um atraso em relação a isso, mas eles estão o tempo todo trabalhando com tecnologia para fechar o cerco. Eu só quero mandar um beijo mesmo. Oh, que fofa! Obrigada, gente, por todo mundo que está participando, por todo mundo que está enviando suas dúvidas. Eu espero poder contribuir mais com vocês aqui. Eu vou fazer outras lives também sobre outras situações. Podem mandar temas no meu direct. Vamos lá. Minha sogra é aposentada e eu moro com ela. Posso colocar ela como dependente? Não, porque ela tem rendimento, né? Na verdade, assim, ela se tornaria sua dependente se ela não tivesse o rendimento de aposentadoria, tá? E se ela atinge o valor, ela também precisa declarar, tá bom? Mas não pode, só se ela não tivesse esse rendimento de aposentadoria. Mas é boa pergunta. Uma pergunta que muita gente faz, inclusive por conta de convênio médico, né? Ah, eu pago o convênio da minha sogra, né? Eu posso deduzir? Não pode. Ah, mas eu que pago, então. Mas ela não é sua dependente, né? A dedução, a base dela são os seus dependentes. Mesmo se o- Mesmo assim, mesmo se o valor não supre. A partir do momento que ela tem rendimento, ela não pode mais ser sua dependente. Não pode. Faz o seguinte, fala para ela abrir mão da aposentadoria e você coloca ela como dependente. Aí tem que fazer o cálculo para ver o que compensa, né? É uma boa, né? Mas é assim, gente, se fosse para colocar, né? Imagina, o povo ia colocar gato, papagaio. Gente, eu tenho uma cliente que ela é veterinária e uma cliente dela pediu um recibo, queria colocar a cirurgia do cachorrinho. Ela queria colocar a cirurgia do cachorrinho. Oh, meu Deus do céu. Não pode. Eu falei, não pode. Isso não existe. Já pensou? Todo mundo colocando gato, cachorro, papagaio, periquito. Ia ser uma maravilha, né? Ia ser uma festa. Ô, Fábio, gente, o Fábio entrou. Obrigada, Fábio. O Fábio é meu mentor lá na contabilidade consultiva, é meu parceiro lá na contabilidade.net. Gente, é uma equipe sensacional. Obrigada por me prestigiar. E poderia, é um filho. Sim, eu concordo que as pessoas têm como filho, né? Mas, infelizmente, a Receita Federal não aceita os pets ainda como dependentes, então os gastos com os pets não são dedutíveis, infelizmente. Obrigada, Fábio. Um super beijo. Gente, brincadeira. Não, com certeza, mas
Seria interessante, né? Imagina, porque as pessoas hoje em dia elas têm mais pet do que filho, né? E o custo com pet não é barato, não. Então, seria até justo, né? Seria justo, na verdade. É aquilo que eu sempre falo. É, as pessoas muitas vezes, vai no dentista, vai no médico, faz terapia, e não pede o recibo, né? Não pede nota fiscal, nada. Aí quando vai fazer o imposto, aí lembra. Poxa, eu sempre pergunto, tá, gente? Eu sempre pergunto para os meus clientes. Você foi ao dentista, foi a alguma consulta, fez alguma coisa, né, relacionada à área da saúde, ou teve algum gasto com educação? Eu sempre pergunto. Aí a pessoa, acho que eu fui. Aí ela lembra depois, e aí ela vai atrás, e muitas vezes aí o profissional já não emitiu. Por isso que eu sempre falo para os profissionais, emitem, independente do cliente pedir ou não, o paciente ou não, emitem o recibo, emitem a nota fiscal, entregue para o seu paciente, é importante, você vai estar legal, ele também, e aí fica tudo certo, ninguém tem problema, ninguém tem situações assim de desconforto durante esse período, tá? Uma situação também que acontece bastante é com os aluguéis, né? Fica aquela, né? O proprietário não quer declarar que ele recebeu. O inquilino quer declarar que ele pagou, mesmo não mudando nada na declaração dele, tá, gente? Quem pagou o aluguel não vai mudar muita coisa, não, né? Mas o proprietário, quando ele recebe, é um rendimento tributável, então, para ele, ele não quer. Então, as imobiliárias, os proprietários costumam meio que dar uma negociada nessa época. Quando vem do imóvel, quanto tempo tenho para ficar isento do imposto de renda comprando 90 dias? Salvo se não me engano, se não mudou, são 90 ou 180? Boa pergunta. Era 90 dias, tá? Mas se não me engano, mudou para 180. Mas eu posso confirmar para você depois. Filhos maiores de idade podem ser dependentes? Maiores de 21? Não, só em casos de alguma deficiência física, né? Comprovada deficiência física, alguma situação especial, que tem algum processo, alguma ação judicial acontecendo aí para o filho se tornar dependente. Mas não, de via de regra, não. Quando se separa e paga pensão alimentícia, o filho deixa de ser dependente do IR? Da mãe, depende, vamos pensar assim, da mãe, tá? Vamos falar da mãe. A mãe recebe a pensão. Hoje a pensão não é mais tributável, mas até o ano passado era, tá? O filho é dependente da mãe. Porém, do pai, na verdade, quem possui a guarda definitiva, tá? Ele deixa de ser. Certo, Julie? Você vai ter um filho, Julie? Quer pagar pensão? Do pai que paga pensão? Deixa de ser. Você vai pagar pensão, Júlia, ou você quer receber pensão? Mas é isso, deixa de ser do pai sim, passa a ser dependente da mãe, porque a mãe vai receber a pensão e ela vai ter os custos extras, né, com esse filho. Então, escola, dentista, médico, convênio médico, a não ser que exista um acordo, né? Eu já vi casais que fazem um acordo, o pai paga tudo, né? Convênio médico, educação, mais a pensão e usa ele como dependente, tá bom? Gente, existem inúmeras situações, tá? Existem milhares de casos que acontecem que não tem regra, né? A gente não tem uma rotina, na verdade. Quando eu escolhi, eu já sabia que a contabilidade ela não ia me deixar ter uma rotina, porque todo dia tem uma coisa nova, cada dia tem uma situação nova, uma situação diferente, né? Então, as pessoas falam assim,
assim, ah, é fácil fazer declaração. Ah, eu mesmo faço a minha. Nossa, como eu escuto isso. Acho que os meus colegas contadores também escutam demais. Ah, eu mesmo faço a minha. Meu, bacana, show de bola que você é capaz de fazer a sua, né? Mas o que eu mais gosto é porque depois eles vêm e falam, ah, Araceli, você não sabe, eu fui fazer minha declaração. E, Araceli, não tá bacana. Eu peguei uma declaração de uma pessoa que estava fazendo uma vez, e ela tinha retido quase R$ 4.000, tá? Durante o ano. Quando ela fez a declaração dela, enfim, né? Não entendi como ela estava ainda pagando a mais, sendo que ela tinha dependente, ela tinha despesas dedutíveis. E aí ela me chamou e falou assim, você pode dar uma olhadinha? Eu falei, posso. Aí eu falei assim, então, já encontrei o erro. Gente, ela não tinha colocado dependente, não tinha colocado as despesas. Claro que o rendimento dela era maior e ia dar a pagar. Mas no final, ela me contratou, eu fiz a declaração e ela restituiu ainda. E me deu, glória a Deus, parabéns e está comigo até hoje. Se for preso na cadeia, ainda tem que declarar imposto? Gente, eu nunca fiz imposto de renda de presidiário, eu não sei. Eles não têm rendimento, né? Eles não têm rendimento tributável. Então, na teoria, não. Ou não, porque já está lascado. Ele não tem rendimento, né, dentro, quando ele está preso. Então, eu acredito que não, né? Para consertar é mais caro. Com certeza. Com certeza. É isso aí, gente. A declaração, ela tem um valor, né? Mas depois, para consertar, você vai ter muito mais custo, além de dor de cabeça, né? Essas situações de pessoas que não declaram, que deixa para fazer depois, aí paga multa, paga mais honorários para o contador. Então a brincadeira aí vai ficando séria, né? Então eu falo que o que é correto é declarar? Então bora declarar, gente, bora declarar. Não tem auxílio penitenciário para a família? Sim. Aí já é um outro quesito, né? Aí já entra mais nessa questão de direito, normalmente os que têm, aí a família que tem que declarar. Mas será que recebe mais de 28.500 por ano? Será? Se tiver alguém aí, tá travando. Tá travando, gente? Se tiver travando aí, me falem, por favor, que o meu aqui tá normal. Tem auxílio penitenciário para a família? Eu não sei, todos eles recebem esse auxílio? Eu acho que não. Aí seria mais uma parte jurídica, né? A gente teria que ver com uma advogada se todos têm, mas eu acho que não são todos, não. Mas aí a família que teria que declarar se o valor ultrapassar os 28.000. Mas aí é bom, hein? Ai, 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 ai. Vocês já estão entrando aí no outro. Tá normal. Para Vanessa, tá normal. Vanessa Brida tá normal. Auxílio reclusão é isento. Aí pronto. A Amanda me ajudou. Tá vendo? Mesmo porque, né? Acho que nem atinge o valor, né? O auxílio reclusão, eu não entendo de auxílio reclusão, de verdade. Mas eu nem sabia que auxílio reclusão seria um valor tão alto assim para poder declarar. Mas ótimo, tá aí, respondido. Não é isso? É isso aí. Alguém tem mais pergunta? Falem agora ou calem-se para sempre. Gente, me mandem ideias, tá? Do que vocês querem saber mais aqui no meu Instagram, nas minhas lives. Vou começar a fazer lives, vou fazer Reels, Stories, enfim. Então, eu quero temas, eu quero que vocês falem quais são as dificuldades no dia a dia. Você que trabalha em alguma empresa, existe alguma situação. Vamos papear, vamos. É um salário mínimo, então nem atinge, não atinge, é isso aí. Perfeito. Obrigada, Amanda! Fale mais de ME e MEI. Posso falar
assim, o MEI, ele não é um nicho que eu tenho trabalhado fortemente, tá? Mas ME sim. Inclusive, eu vou começar a trazer aqui sobre lucro real para pequenas empresas, que as pessoas normalmente acham que não faz sentido por ela ser pequena estar no lucro real, e eu vou mostrar que sim, que muitas vezes pode ser vantajoso sim. Eu quero saber sobre o meu também. O meu o quê? Cristina, sobre o seu o quê? Sobre o meu, eu quero saber sobre o meu também. O seu o quê? Regiane, se quer aprender sobre lucro real, vem comigo. Eu adoro. Desde quando eu entrei na área contábil, eu trabalho com lucro real e vou sim. Quero colocar mais coisas para vocês. Eu tenho muitos colegas contadores que fazem trabalho comigo de mentoria, consultoria sobre lucro real. Se for uma empresa mais dois segmentos, se for uma empresa, mais dois segmentos, faz 2 meses, o mesmo CPF não. Um CPF pode ter um MEI, tá bom? Mas isso aí é um outro assunto, tá? Mas não pode. Inclusive, quem tem MEI não pode ser sócio de outra empresa. Quem tem MEI é MEI. Então, ele não pode ser sócio, ele não pode ter 2 MEIs, tá bom? O MEI, gente, ele foi criado para trabalhos que eram informais, né? Que a Receita quis formalizar e de uma forma regularizar a situação. Né? Então, existe a contribuição ali tributária e a contribuição previdenciária. Então, ela veio para isso, tá? Para profissões que não eram regulamentadas e para isso que ela foi criada. Então, por isso que não pode ter dois, né? Não faz sentido. Você pode sim colocar, tá, Cristina, até 15 quinais dentro do seu CNPJ, tá? Mas também, né, gente, vamos ter um pouco de coerência, né? Você não pode colocar um salão de cabeleireiro e um sapateiro, alguma coisa assim muito fora do contexto, né? Mas dentro do círculo do cenário que o serviço tenha ou o comércio tenha a ver, não tem problema nenhum, certo? Gente, daqui a pouquinho eu vou encerrar a live, então assim, quem aí ainda com alguma dúvida, pode mandar para a gente concluir aí para eu responder para vocês. Como faz para me contratar? Ah, vamos lá. Você pode me chamar no direct, tá? Eu respondo todo mundo e aí eu vou te mandar o meu WhatsApp e aí a gente conversa, eu vou fazer uma análise, normalmente eu faço uma reunião de diagnóstico para entender o cenário do cliente. Pode me chamar no direct que a gente conversa para já. A gente já começa hoje mesmo. Ai, 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 ai. Vamos lá, gente. Que mais? Tem mais perguntas? Alguém tem mais perguntas? Falem agora ou cale-se para sempre? Não? Tá todo mundo tirou todas as dúvidas? Todo mundo pronto para o leão? Todo mundo pronto para o imposto de renda 2023? Detalhe, tá? Eu já transmiti muitas declarações. Já tem gente bem na frente na restituição. Se você ainda não fez a sua, corre, porque já tem gente na frente. Eu tenho. Manda lá, pode mandar. Vamos embora. Tô aqui para responder. Eu vim aqui hoje só para responder vocês, ajudar vocês no que eu puder, claro, né? Que tiver no meu alcance, pode ter certeza que eu tô aqui para responder e ajudar. Quando o cara é MEI e movimenta todos os gastos no seu CNPJ, inclusive os pessoais, eu choro. Ai, Cristo.
como fica o PF dele. Precisa. E aí, a base de cálculo da declaração dele é com base numa presunção, tá? Então, existe uma tabela para presunção quando a pessoa não faz pelo menos um livro caixa, que a gente chama. Então, ele acaba pagando imposto, tá? Porque ao invés de declarar como retirada de lucro, acaba como rendimento tributável, porque ele não fez esse livro caixa, pelo menos o controle, né, do que é despesa da empresa, do que não é. Se não declara nunca, como saber se tem problema com a receita? Normalmente, dentro do portal ECAC, existem as notificações, tá? Fora isso, gente, ou a Receita manda uma notificação via residência na carta, uma carta na residência. A Receita não manda e-mail, não manda. Tivemos várias situações também de golpe, né, falando que era da Receita Federal e que ele tinha pendências. Isso não existe, não caiam nisso. A Receita não manda e-mail, tá bom? Normalmente, as notificações acontecem dentro do portal ECAC. Se um irmão empresta dinheiro, tem que pagar imposto? Não, não, não. Empréstimo, não. Por exemplo, se eu emprestar para o meu irmão, ele precisa colocar lá que foi feita a dívida, né? Na ficha de dívidas e ônus, mas não paga, não. Não paga, não. Legal, né? Material escolar entra no imposto como despesa dedutível? Material escolar, não. Somente a mensalidade, como eu falei anteriormente. Ou você acha melhor ele doar? Não. A doação, sim, tá? A doação acima de um determinado valor, ela tem que pagar um imposto estadual no estado de São Paulo. Os outros estados, eu não sei qual é a alíquota, mas em São Paulo é de 4%, tá bom? Sobre doações, certo? E normalmente quem paga esse imposto estadual é quem recebeu a doação. Olha que injusto, gente. Você está recebendo uma doação e ainda vai ter que pagar imposto? Se você está recebendo a doação, é porque você está precisando da doação. Enfim, é a legislação do Brasil. Material escolar eu respondi que não entra, não pode. Mas a mensalidade, sim. Que mais? Mais algumas perguntas. Daqui a 2 minutinhos nós vamos encerrar, né? Como prometido. Fizemos aí 1 hora de live, passou muito rápido. Juro para vocês que eu achava que ia ser longo, 1 hora, mas não é. Na sua opinião, o seguro do carro não deveria ser dedutível igual despesa com saúde, já que o Estado deveria garantir? Verdade, concordo. Deveria mesmo, mas infelizmente não é. Dentista? Sim, desde que você tenha o recibo do profissional com o CPF ou nota fiscal, tá bom? Você comentou sobre valorização de bem, mas não entendi. Por exemplo, o carro valorizou na FIP. É só aumentar o valor na declaração? Sim, sim, tranquilo, porque a base na declaração é o valor do mercado, tá bom? É o valor de mercado. No caso, se você utiliza aí a FIP, que normalmente é o que a gente utiliza, é só aumentar na declaração, sim, tá bom? Mas isso não faz diferença, né, em relação à tributação, é só a declaração do bem, né, do aumento patrimonial aí nesse caso. Certo, gente? Bacana, 1 minutinho para a gente encerrar. Eu quero agradecer a todo mundo que participou por pergunta ou só ouvindo. Foi muito bacana, agradeço mesmo de coração a todos vocês. Logo mais farei outras lives sobre outros assuntos, então podem mandar aí ideias, indicações do que vocês querem saber mais, porque eu vou estar aqui com certeza para ajudar vocês, né? Esse é o meu objetivo, é ajudar vocês
a crescerem, a subirem um degrau todos os dias. Espero poder contribuir sempre. Além do trabalho que eu faço para empresas, eu faço trabalho também com mentorias, consultorias, então contem sempre comigo. Pessoas físicas querem ter uma consultoria financeira, se está todo enrolado de dívida, de situações, pode me chamar, que eu consigo te ajudar. A gente pode fazer um trabalho bem bacana. Você quer abrir uma empresa, você, se é contador, você precisa de mentoria também, pode me chamar, que eu estou aqui à disposição. Gostei muito, tirei muitas dúvidas, muito obrigada, obrigada mesmo, gente. Quem tiver mais informações, mais dúvidas, desculpa, quem tiver mais dúvidas pode mandar no direct, conforme for tendo tempo eu vou respondendo e ajudando todo mundo, tá bom? Agora eu encerro por aqui, obrigada, um super beijo para todo mundo. Quem tiver mais dúvida pode mandar, contem comigo. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Um beijo!